E hoje eu vou responder para vocês mais uma pergunta que vocês fizeram para mim no Telegram e no Instagram. Então, se você ainda não está lá, este é o momento que você vai lá, se inscreve rapidinho, para que nas próximas vezes você possa colocar lá a sua questão. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Então hoje eu vou estar respondendo uma pergunta do Instagram, do perfil da Navega Márcia, tá aqui ó, Navega Márcia, tá ali em cima, não dá pra ver de, opa, aqui ó, tá ali em cima. E ela diz assim: olá Mari, em tudo o que está acontecendo, você acha que Jesus pode voltar ainda este ano? Acredito que o nome dela seja Márcia, né, porque o perfil está Navega Márcia. Bom, Márcia, eu não acredito que Jesus possa voltar ainda este ano. Por quê, Márcia? Porque existem sinais a se cumprir e nós nem entramos ainda na última semana de Daniel. Para vocês que me seguem, vocês sabem que nós estamos no tempo das dores. Exatamente igual a um parto. Olha como Deus é maravilhoso. Até na gestação ele traz um paralelo com o fim dos tempos. Então, o parto normal, ele tem essas contrações e até que o bebê chegue. Da mesma forma, Jesus virá. Mas quando? Lá no fim da grande tribulação, ok? E para isso, eu vou ler com você, Márcia, e com todos vocês, eu vou ler com você Mateus 24, 29, no versículo 29 em diante, que diz assim: imediatamente após a tribulação. Vou ler com você Mateus 24, 29, no versículo 29 em diante, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Antes? Não, após. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, ou seja, o céu vai estar detonado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, o próprio Jesus. E todas as nações da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque estarão em pecado, porque estarão longe de Jesus. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos. Reunirão quem? Os seus eleitos dos quatro ventos. Lembra dos quatro ventos que os anjos estavam segurando para que não caísse sobre a terra os selos? Então, olha que interessante, aqui é citado novamente os quatro ventos, e eles são citados para quê? Para mostrar a terra por completo, para mostrar que os eleitos vão estar sendo reunidos de todos os cantos da terra, ok? E continua de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui fica claro o quê? Que é o foco da questão da Márcia, que a Márcia fez, que Jesus virá quando? Após a grande tribulação daqueles dias, ok? Após o céu estar todo destruído, todo transformado, e após ele vir, as nações lamentarão. Quem são as nações? São aqueles que não estão com Cristo Jesus, e então ele vai enviar os anjos com som de trombeta para reunir os seus eleitos. Para o quê? Arrebatamento, ok? E para finalizar essa questão da Márcia, nós vamos ler Apocalipse 11, versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Tá vendo? A chegada de Jesus aí após o sétimo anjo tocar a trombeta. O sétimo anjo, ele vem ali no final da grande tribulação. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, a ira do Senhor, quando Jesus vem. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Perceba como quando Jesus vem, aqui está mostrando vários fatos que acontecem e perceba como ele acontece no tempo realmente lá após a grande tribulação. E quando ele vem, existe aqui o tempo de julgar os mortos e recompensar, galardoar os seus servos, aqueles que seguiram a ele, aqueles que servem a Cristo Jesus, eu e você. Ok? E os seus profetas, homens e mulheres de Deus que falam, que têm voz profética vinda dos céus. Então, quando ele vem, é o tempo também dele trazer este julgamento, ok? Então, para que Jesus venha, Márcia, ainda faltam alguns sinais, ok? Então, nós precisamos ver aí muita coisa acontecer, o anticristo aparecer, os selos começarem a serem abertos, e isso ainda não aconteceu, pois seria impossível nós não vermos todos esses sinais acontecendo. O que está acontecendo hoje é apenas um ensaio, ou seja, contrações que estão se assemelhando com o que realmente virá, ok? Então, mais uma pergunta aqui da Suzy Dino. Esse é o perfil dela no Instagram, ok? A pergunta dela é bem fácil de responder, porque eu já respondi, na verdade, mas eu só vou ler para vocês frisarem novamente isso. Ela pergunta assim para mim: Jesus volta antes da marca da besta? Não, Suzy Dino. Suzy DNO, perdão. Jesus volta após a marca da besta. Inclusive, Jesus ele virá buscar todos aqueles que não forem marcados com a marca da besta. Então, Jesus não vem agora, Jesus só vem depois que a grande tribulação acabar, ok? Mais uma pergunta aqui do Instagram, do Bruno Parque 28, e ele diz assim: se a marca da besta é algo físico e a pessoa se recusar em colocar, mas andar ainda errado, será salvo? Não, claro que não, ok? Se eu ando errado, eu acredito que ele quis dizer aqui não nos caminhos de Deus, não nos caminhos do Senhor. Tá? É claro que cada caso é um caso, porque o próprio ladrão lá na cruz, ele se arrependeu no último minuto da vida dele, foi salvo, foi se encontrar com Jesus no paraíso. Mas se a pessoa, mesmo não recebendo a marca da besta, mas não estiver nos caminhos do Senhor, esta pessoa, ela não consegue aí receber a salvação, se ela não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ok? Inclusive, essas pessoas são ditas como as nações que entrarão também no milênio. O milênio vão ter os reis e sacerdotes, que é a igreja com corpo glorificado, corpos glorificados, transformados, imortais, e também haverão as nações que rejeitaram a marca da besta, tá bem? Que não vão ter corpos glorificados, mas ainda têm a chance de no milênio se arrependerem e se voltarem para Cristo. Então o plano redentor ali no milênio ainda continua. Mais uma questão, e agora eu vou lá para o Telegram, porque eu já vi bastante aqui no Instagram. A Márcia, do Telegram, se você ainda não me segue lá no Telegram, corre lá, que diz assim: Paz, Mari, você também precisa de descanso, é bem merecido. Obrigada, Márcia. Na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, é uma afirmação dela, né?
A pergunta é: os salvos e os ímpios no mesmo momento? Ou os ímpios em outro tempo? Então ela quer saber se os salvos e os ímpios ressuscitarão no mesmo momento, né? Acho que é isso que ela quis dizer. Então vamos lá. Para isso, primeiramente eu vou ler com vocês Apocalipse 20, a partir do versículo 4, e a gente vai falando um pouquinho sobre isso, que diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha aí, João, na ilha de Patmos, está tendo essa visão, ok? Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Quem? Aqueles que tinham sido decapitados, ok? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui já está falando o quê? Após a ressurreição. Aqui João já está tendo a visão após a ressurreição dos mortos, que será quando? Na volta de Cristo Jesus, no final da grande tribulação. Então aqui ele está vendo quem? Aqueles que ressuscitaram e foram reinar com Cristo durante o milênio, que acontece após os 1335 dias, descritos lá pelo profeta Daniel. Eu tenho um vídeo aí falando sobre eles. Tá bem? E ele continua. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Aí eu vou responder a sua pergunta então, olha, Márcia. O restante dos mortos, quem são? São os ímpios, né? Não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então, os restantes dos mortos, que são os ímpios, que estiverem mortos, só vão ressuscitar após o milênio, ok? E esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Então, os ímpios não vão participar desta primeira ressurreição que acontece no final da semana de Daniel, no final da última semana de Daniel, digamos aí no último dia ali na volta de Cristo Jesus para buscar os santos, ok? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ok? Então acho que deu para responder a sua pergunta aqui, né, Márcia? E mais uma passagem que também dá para explicar um pouquinho sobre isso, que é 1 Coríntios 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Olha aí. Então, é como se Cristo fosse a primícia, tanto na ressurreição, tanto na morte quanto na ressurreição. Foi o primeiro que fez isso para que nós, como co-herdeiros, fizéssemos depois. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, nós, os santos, né, a igreja de Cristo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então aqui fica claro mais uma vez que realmente quando Jesus vier, serão só os santos que estarão ressuscitando, tá? Os vivos vão ter corpos glorificados e se encontrar com Cristo Jesus nos ares, mas os ímpios estarão aguardando até o final do milênio, ok? Então é isso, queridos. Depois eu vou estar respondendo mais questões para vocês nos próximos vídeos e depois eu vou abrir mais caixinhas de perguntas. Deixa aí nos comentários o que você achou, se ficou com dúvida, se não ficou, se você pensa assim, se você pensa diferente, e vai ser um prazer ouvir a sua opinião, ok? Agora eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Feche os teus olhos. Senhor Jesus,
Obrigada por esta mensagem. Abençoa os teus filhos, Senhor, que possamos aprender a cada dia mais e mais sobre a tua palavra. Queremos, Senhor, entender os seus mistérios, queremos seguir a tua vontade, os teus princípios e o tempo todo fazer o teu querer, Senhor. Campa teus anjos ao redor de nossas vidas e sê conosco em nome de Jesus. Eu quero entregar também, Deus, todos aqueles que têm me pedido oração, que estão com doença na família, que estão com dificuldades financeiras, que estão passando necessidades, Senhor, por conta de ter sido mandado embora no trabalho ou na família, Senhor, que o Senhor vá agora ao encontro de cada um dos teus filhos, trazendo mudança nos lares, nos corações e na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Então é isso, querido, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.